podcast Atípicas. O nosso podcast dessa semana tem uma participação muito especial. E para falar sobre essa participação, primeiro eu irei falar um pouco sobre o assunto que a nossa participante convidada vai falar da sua jornada. Aguardo vocês! A nossa convidada irá falar um pouco sobre a sua jornada atípica. E o assunto que permeia sua jornada é do seu filho Fides. Fides é uma criança que se enquadra na síndrome de Angelman. A síndrome de Angelman é um distúrbio neurogenérico raro que ocorre em cada 15 mil nascimentos e é causada por uma perda de função do gene UBE3A, o cromossomo 15 materno. Na síndrome de Angelman, ela existe alguns sinais, tem características, aparecem geralmente nos 6 meses de idade e com um atraso no desenvolvimento, são geralmente os primeiros sinais. Riso fácil, frequente, fascínio por água, distúrbio de sono, refluxo, atraso na fala, são características muito comuns na síndrome de Angelman. Como também existe o diagnóstico e o prognóstico. O exame genético é necessário para confirmar esse diagnóstico, e suas características podem ser confundidas com autismo, paralisia cerebral e outras síndromes raras. As pessoas com Angelman têm uma expectativa de vida normal. Intervenções precoces são muito importantes. Podem acontecer casos na síndrome de epilepsia. As pesquisas mais possíveis, inclusive na genética, têm avançado. A síndrome de Angelman pode ser causada por 4 diferentes genotipos. E isso tudo você vai saber um pouquinho sobre essa criança, que é o Fides, filho da nossa convidada, que vai trazer informações muito importantes sobre a sua jornada e falar um pouco dessa pessoa que fez com que ela se tornasse uma mãe atípica. Eu espero que vocês escutem com calma e também saibam muito sobre esse menino tão importante para a nossa convidada. Até mais! Eu sou a Glaudes, eu tenho 2 filhos, Fides e o Felipe. E o Fides, ele me fez mãe atípica, ele tem síndrome de Angelman e tem autismo e epilepsia. E aí existe uma história antes dos meus filhos e depois dos meus filhos. Não só o Fides transformou a minha vida, mas também a chegada do Felipe tem uma grande transformação. Iremos agora para a nossa primeira pergunta. Como você se descreve depois que passou a vivenciar uma vida atípica? Depois da maternidade atípica, eu me tornei uma ativista. Então, na verdade, foi a primeira maternidade que eu conheci, né? O Fides, ele é o meu primeiro filho, primogênito, muito querido, muito desejado, recebido com muito amor e que me apresentou um universo materno que até então eu não conhecia. Eu sou enfermeira e apesar de ser profissional da saúde e de acompanhar muito essa relação materno-infantil, eu não vivia o mundo da maternidade. E ingressar, vou usar esse termo, ingressar no mundo da maternidade, já como uma mãe atípica, não é uma tarefa muito fácil. Então, a minha vida mudou 360. Alguns pontos que eu vivenciei, que mais se destacam, vamos dizer assim, do que transformou a minha vida, né, do antes, é, por exemplo, vida social.
sua vida social não é a mesma, as pessoas não se relacionam com você do mesmo jeito e você tem que reaprender a estar no meio social se você quiser manter esses contatos. A gente tem uma redução drástica do ciclo de amizade, amizade entre aspas, né? A rotina muda completamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Eu gosto demais de estudar. E depois que eu me formei, eu fazia uma especialização atrás da outra. Eu sempre busquei muito conhecimento na área que eu estivesse atuando. E também gosto de lecionar. Então, eu estava também vivendo no mundo acadêmico. Com a maternidade atípica, estudar não era mais minha prioridade. Eu ainda estudei muito, né? Deixo claro que ser mãe, atípica ou não, não lhe impede de construir sonhos. E eu continuo estudando até hoje. Eu faço muitos cursos até hoje, mas não com a mesma intensidade, ou pelo menos não com os mesmos interesses. O meu ponto de vista mudou. O meu ponto de vista mudou em relação à saúde, de uma maneira geral, à saúde pública, à rede privada de assistência à saúde. Eu conheci um mundo que eu não conhecia. Então, eu passei a viver dentro desse universo. Um universo que as pessoas nós estamos inseridas num universo comum, vamos usar assim, nós estamos inseridas no universo comum, mas as pessoas não te reconhecem. Existe um universo paralelo, a verdade é essa, é que existe um universo paralelo dessa vida atípica, que é um universo de luta, é um universo bem suado. Então, vivenciar uma vida atípica não é muito fácil, é doloroso demais. Na maioria das vezes, com recompensas, mas sempre com muitas lutas. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Diga em uma frase: o que é ser mãe atípica? Ser resiliente. E agora iremos para a terceira pergunta. Quais foram as maiores dúvidas que você teve? Eu nunca pensei muito em prognóstico, como seria a vida do Fídias para frente, até onde o Fídias ia conseguir isso ou aquilo. Eu sempre pensei, né, e quem já me ouviu falar a respeito disso, já me ouviu repetir algumas vezes, que o prognóstico de Fídias, o futuro de Fídias, está escrito por Deus. A Bíblia nos diz que todos os nossos dias foram contados, estão contados e escritos. Então eu sempre acreditei muito nisso. Por esta razão, não me restaram muitas dúvidas. Porque eu nunca fiquei pensando, será que o Fídias vai conseguir isso? Será que o Fídias vai conseguir aquilo? Eu nunca me apeguei à literatura, que inclusive é bem restrita em relação à síndrome de Angelman. Nós não temos muitas pesquisas, muitos estudos, por tratar-se de uma síndrome rara, você não encontra muito o que ler. E o fato de pensar que o limite de Fídias, de desenvolvimento dele, era a vontade de Deus,
isso não me gerou muitas dúvidas. Quando a gente entra, né, nesse mundo da maternidade atípica, não dá muito tempo pensar. É como se fosse um mergulho profundo imediatamente. Sabe, aquela piscina gelada que a pessoa vai entrando e botando um pezinho, botando o outro, sentindo a temperatura. Isso seria a maternidade típica. A maternidade atípica, a gente tem que mergulhar de cabeça e já ir lá no fundo e tomar aquele gelo de uma vez e não dá muito tempo pensar. Então, por essa, por essa necessidade, não me geraram tantas dúvidas. Eu não posso hoje dizer quais as minhas maiores dúvidas. Eu passei por um período em que Fides não tinha diagnóstico. Nós sabíamos que ele tinha um atraso, mas não sabíamos o que era que estava causando esse atraso. E eu costumava dizer, o diagnóstico não é a coisa mais importante para mim, porque o meu cuidado para com ele não vai mudar. E o fato de não estar tão ligada a diagnóstico, a prognóstico, não me gerou muitas dúvidas. Eu não consigo responder quais as maiores dúvidas. A nossa quarta pergunta diz: o que você entende nessa frase? O cuidador precisa de cuidados. Essa é a pergunta de milhões. Sabe o jogo do Silvio Santos, né? Aquela pergunta principal, quem quer ganhar 1 milhão? É essa a pergunta. Ah, como eu falei anteriormente, o nosso ciclo social diminui muito. Nosso ciclo de amizades fica muito reduzido. Nós temos uma vida, na maioria das vezes, bem limitada e bem solitária. E no meu caso, com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais solitária. Quando você tem um autista nível 3 de suporte, que é o caso do Fides, com uma síndrome que traz complicações de uma maneira global, ele tem alteração global no desenvolvimento, é muito difícil você ter pessoas para te apoiar no cuidado com o seu filho, mas ainda aparece. E aí, o cuidar de mim precisa ser primeiro eu. Essa frase me traz um reflexo de você olhar no espelho e não encontrar ninguém. Você acordar muito cedo, chegar a hora do almoço, você lembrar que não tomou café da manhã, chegar a hora de dormir, você não conseguiu ainda tomar um banho e chega uma hora que você olha no espelho e não se reconhece, porque ninguém está ali para te dar esse apoio. Ó, eu vou te apoiar aqui porque você precisa se cuidar. Então, é muito desgastante, né? A gente não pode romantizar. É uma jornada muito desgastante, a maternidade é atípica. E, na sua grande maioria, como eu falei, a gente mergulha de cabeça profundamente. E esse mergulho faz esquecer um pouco de nós. E não é consciente, né? Não é conscientemente que eu deixo um cuidados simples comigo de lado, como ter um tempinho sozinha, sair com uma amiga, ir ao salão, cuidar da minha beleza. Então, nem sempre é consciente, muitas vezes é consequência da rotina. E
chega uma hora que a gente pode não aguentar. Tudo precisa, né? Vamos pensar agora em máquinas. Toda máquina precisa de uma manutenção. Tem um tempo que ela vai precisar de uma manutenção. E se não tiver aquela manutenção, ela não vai conseguir desenvolver a tarefa para a qual ela está ali. E assim acontece conosco. Só que essa manutenção é um pouquinho de autocuidado. E se nós não nos policiarmos para ter esse cuidado, chega um momento que a gente não vai conseguir cuidar. Então, eu compreendo, nessa frase, eu compreendo um grito de alerta, um grito de socorro e um grito de alerta. E pensando nisso, hoje eu tenho me policiado, apesar de todas as barreiras, mas eu tenho me policiado para ter esses momentos de autocuidado. Eu tenho me policiado para cuidar de mim, mesmo que ninguém me apoie nesse cuidado. São coisas pequenas, mas indispensáveis. E agora nossa última pergunta. Qual momento da sua jornada como mãe que você se colocou em primeiro lugar? Agora nós podemos colocar os grilinhos cantando. Estou sinceramente buscando, preciso buscar na mente esse momento. Não sei se esse momento já aconteceu na minha vida. Depois da maternidade atípica, eu não tenho certeza se já aconteceu esse momento. Eu posso nesse momento te dizer, né? Posso me recordar de várias situações em que eu estava precisando muito parar para olhar para mim e eu adiei. Mas qual foi o momento que eu me coloquei em primeiro lugar? Eu não tenho essa resposta para te dar. E é até um pouco dolorido, né? Mexe um pouquinho com a gente pensar nisso agora. Você fazer essa pergunta mexe um pouquinho comigo, porque eu estou buscando esse momento e não estou encontrando. Mesmo que a gente tenha uma rotina, mesmo que a gente tente se policiar e buscar o autocuidado, mas isso não significa colocar-se em primeiro lugar. Para uma mãe, na maternidade típica ou atípica, já é uma situação pouco provável. Acontece, mas não é tão comum. A mãe está em primeiro lugar. E em uma maternidade atípica, é extremamente raro a gente observar isso. E eu não tenho essa resposta para te dar. O nosso podcast de Natal, da Semana Natalina, foi contemplado com essa história da nossa amiga Glaudes, que trouxe a história dela, do Fides e do Felipe, dessa família atípica. Espero que vocês tenham uma noite de Natal muito agraciada com saúde e paz e que todos os seus familiares estejam presentes. Grata pela contribuição. Glaudes, foi muito importante saber um pouco da sua jornada.